Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos nós aqui retomando o nosso diálogo, tratando das ações petitórias, direcionadas, portanto, à defesa da propriedade. E nós retomamos a nossa discussão tratando da ação de imissão na posse. Essa ação de imissão na posse se fazia presente no antigo Código de Processo Civil de 1973. Com a chegada do Código de Processo Civil de 2015, ela não está mais lá. Mas ela permanece no mundo jurídico sustentada por posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Ela é indispensável. Nós temos o entendimento do artigo 189 do Código Civil, diz que a cada pretensão no ordenamento jurídico deve ter uma ação correspondente. E essa ação de imissão na posse, ela se presta ao proprietário que nunca teve ou exerceu a posse. E essa posse que estamos falando aqui é ius possidetis, a posse do direito. Ele tem todos os elementos. Ele tem um título, domínio, área delimitada, com confrontações, limitações, mas lhe falta a posse, que é um dos elementos da propriedade. Então ele vai interpor judicialmente essa ação de imissão na posse. Isso acontece costumeiramente naqueles casos em que alguém faz uma arrematação judicial de uma propriedade imóvel e já com o título, com a carta de arrematação na mão, ele vai até a sede da propriedade e o anterior dono, o ex-proprietário, não quer deixar a localidade. Falta para ele, portanto, o elemento posse. Ele volta ao juiz e interpõe uma emissão na posse. E o juiz vai dar uma decisão para ele, com força policial que for necessário, para ele retomar ou completar o exercício do seu direito de propriedade. A emissão na posse também, enquanto ação petitória, exige alguns dos pressupostos, como posse injusta, que a pessoa tem que provar que está sofrendo uma posse injusta, mais do que isso, que ele tem um título dominial, que ela tem uma área delimitada, com limitações, confrontações. Hoje, a lei de registros públicos, que é a lei 6.015/73, fala que essas ações, a exemplo da uso capião, que para muitos doutrinadores é uma ação petitória, tanto é que alguém pode articular a prescrição aquisitiva aqui nesse universo das ações possessórias como mecanismo de defesa. Então, hoje nós sabemos que um documento muito importante a ser anexado nas ações petitórias é exatamente esse mapa geodésico, o CROCRI, feito por um engenheiro, agrimensor que conhece, vai lá, faz um mapa com confrontações, limitações, áreas específicas e junta esse processo. Hoje isso é uma exigência que está lá na lei 6.015/73. E também nesse universo da ação de imissão na posse enquanto ação petitória, ela deve atender aos requisitos do artigo 319 do CPC, que são os requisitos da petição inicial: o endereçamento, qualificação das partes, os fatos, fundamento do direito, pedido, anexar as documentações pessoais, o título do bem objeto da discussão, que às vezes, se ele não tiver, ele pode até anexar uma promessa de compra e venda irrevogável, irretratável, desde que esteja averbada a margem do registro no cartório. Esses instrumentos e esses requisitos são indispensáveis para instruir a peça de início na ação de emissão na posse. A gente observa essa palavrinha posse, que vem aí no título dessa ação petitória, mas ela não faz parte do universo das ações possessórias. As ações possessórias só são três: manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório. E são utilizadas exclusivamente na defesa da posse. E a posse em discussão delas é o ius possessionis, a posse de fato. O nosso Código Civil adotou a teoria objetiva de Hierg, que diz que posse é o exercício fático de poder sobre determinado bem, coisa, com alguns dos atributos inerentes à propriedade, como se a pessoa fosse dona. Isso é posse.
e os possessores, que quando alguém perde ou está sendo ameaçado, ele vai articular uma das ações possessórias. Se ele sofrer apenas ameaça, ele vai articular um interdito proibitório. Se ele sofrer uma invasão parcial, que nós vamos chamar de turbação, ele vai articular a manutenção de posse, ou a legítima defesa. Se ele sofreu uma invasão total, que é o esbulho, ele vai articular a reintegração de posse, né? Esses são os mecanismos chamados ações possessórias direcionadas à defesa da posse. As ações petitórias, e retomando a nossa discussão, uma delas é a emissão da posse, em que pese trazer aí no seu título essa expressão posse, ela não é possessória. Ela é caracteristicamente uma ação petitória utilizada na defesa da propriedade para que o proprietário venha ter o elemento posse que nunca teve ou exerceu. Mas há algumas características, além dos requisitos da petição inicial, de provar a posse justa, de provar o título dominial, área delimitada, juntar mapas geodésicos, tem uma característica muito importante nessa ação de petição da posse. Quem deverá propor essa ação, é claro, quem está sofrendo esta invasão injusta ou quem, de algum modo, sofreu uma venda indevida. Porque o autor da emissão da posse, que é claro o proprietário, vai propor essa ação exclusivamente contra aquela pessoa que fez a alienação indevida do seu imóvel, do seu bem, que pode ser móvel, imóvel ou semovente. Então veja bem que é uma limitação. Eu não posso propor a ação de emissão da posse contra qualquer pessoa, detentor, terceiro mandante, mas apenas contra aquela pessoa que fez a alienação indevida do bem objeto de discussão nessa ação. E observem mais os senhores. A defesa na ação de emissão da posse ela é restringida, limitada. Só são dois argumentos que se podem levantar na defesa de uma ação de emissão da posse, que é manter a retenção do bem, objeto da discussão, por uma justa causa, ou provar, ou levantar a discussão de que a aquisição desse bem pelo autor é objeto de nulidade ou anulação. Só são esses dois argumentos que podem ser levantados nessa ação de emissão da posse. Então veja bem que são bem restringidos, né? Às vezes o proprietário precisa ter muita segurança para articular a ação de emissão da posse. Por isso se fala que a ação reivindicatória é uma ação abrangedora, cabe um maior número de discussões, o campo de defesa também é mais largo, bem mais abrangedor. E na emissão da posse também, se a discussão for no imóvel, tem que se trazer a outorga uxória, se o autor é casado, salvo se ele é casado no regime da separação total de bens. Há uma outra ação petitória chamada de embargos de terceiro. Nós falamos aqui que o artigo 557 do novo Código de Processo Civil autoriza que, se houver duas pessoas demandando possessórias, o proprietário desse bem que está lá na lei de discussão poderá interpor uma ação petitória provando o seu domínio, para ele não ser prejudicado, ficar fora de uma demanda que ele nem tem conhecimento sequer. Então, o embargo de terceiro é o terceiro que vai para uma discussão em que duas outras pessoas estão disputando a posse de um imóvel seu, de um bem seu. Pode ser um móvel semovente ou um imóvel seu. E ele, por exceção, pode, nesta discussão, interpor esses embargos de terceiro. Há outras circunstâncias muito características também, em que essa ação de embargo de terceiro é articulada. Muitas vezes, o seu bem está sendo objeto de arresto, sequestro, busca e apreensão, uma medida cautelar, e você sequer tem conhecimento do motivo gerado para esta medida cautelar.
E você, portanto, interpõe esse embargo de terceiro, provando, olha, o proprietário sou eu. Eu não sei porque estão querendo fazer o arresto, o sequestro, buscar a apreensão do meu bem, do meu patrimônio. Eu não conheço, não tenho dívidas relacionadas a isso, eu não sei quem indicou isso, quem arrolou esse patrimônio lá dentro do processo para que fosse feito o arresto, a busca, a apreensão, o sequestro. Então, nessas circunstâncias, ele utiliza dessa ação petitória chamada embargos de terceiro. Há uma quarta ação petitória chamada ex empto ou ex vindicto. Essa ação ex empto ou ex vindicto é comumente utilizada naquelas circunstâncias em que alguém fez a aquisição de uma propriedade imóvel, a compra e venda ad mensuram, por medida certa, metragem certa, e ao receber o imóvel faltava alguns hectares, faltava aquela medida estipulada no negócio. Então ele vai articular essa ação petitória chamada ex empto ou ex vindicto, para que seja completada as medidas previstas no negócio entablado, os hectares, os alqueires que estão fazendo, ou de forma alternativa seja feita a reparação de danos do valor que está aí pendente para completar aquilo que está estipulado no negócio. Essa ação não pode ser confundida com aquela ação chamada quantis minores. Quanti minores. Porque a ação quanti minores, ela é baseada, traz como fundo um vício redibitório. E a ação ex empto, o ex vindicto, não está trazendo como pano de fundo um vício redibitório, mas a ausência do número, da metragem definida numa compra e venda ad mensura. A gente volta já para terminar a nossa abordagem sobre as ações petitórias.